Olá, você tem a impressão que as 24 horas do dia não são suficientes para poder fazer tudo o que você precisa? Outra pergunta, você tem uma impressão que não sobra tempo para nada, para que você faça alguma outra coisa que você deseja, além do seu trabalho ali do dia a dia, além das suas obrigações do dia a dia? Se sim, esse vídeo é para você. E eu quero te falar uma coisa, se eu te prometer que nesse vídeo, do início ao fim dele, eu vou te ajudar de forma simples, prática, a resolver esse problema, de uma forma que qualquer pessoa pode fazer o que eu vou ensinar aqui, você fica comigo até no final do vídeo? Então esse vídeo é para você. Eu sou Cleiton Soares, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se não é inscrito ou inscrita ainda, eu te peço um voto de confiança, que você dê uma paradinha agora, se inscreva aqui no botão inscrever-se, é totalmente de graça, você sabe. Vai aparecer 3 sininhos. Clique no primeiro de cima para ser avisado de todos os conteúdos aqui do nosso canal. Tá bom? Dá uma paradinha, faça isso agora por gentileza. Obrigado. Presta atenção nesse versículo que vai aparecer na tela, narrado aqui por mim, e eu já volto com vocês. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal torna-se escravo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19. Nesses 2 versículos, o apóstolo Pedro estava falando de forma simples o seguinte, que naquela época já haviam pessoas que estavam pregando ali, para aqueles que estavam se convertendo a Cristo, ao caminho, a Jesus, uma liberdade, entre aspas, né, que as pessoas poderiam fazer de tudo. Não muito diferente de hoje em dia, né? Tudo que as pessoas mais têm buscado é a tal liberdade, entre aspas. Só que, nesses 2 versículos, você reparou uma coisa? Que Pedro fala o seguinte, que já naquela época, aquelas pessoas que pregavam uma pretensa liberdade, faziam dos seus ouvintes escravos. É isso mesmo. Quando uma pessoa ela é vencida por um argumento, por uma ideia que passam para ele ali, aquela pessoa se torna escravo daquele argumento, daquela ideia, daquele estilo de vida. Muitos que, por exemplo, se utilizam hoje em dia do celular, que eu estou usando aqui para gravar, para te ajudar nesse vídeo, usam também para poder te prender, vendendo uma liberdade para você, mas para você alcançar essa tal liberdade, você tem que comprar, por exemplo, os produtos deles. Você tem que consumir os conteúdos deles. E não tem nada de mais com isso, eu também vendo aqui no meu canal. Eu vendo imóveis como corretor de imóveis, eu também vendo, de certa maneira, aqui nos meus vídeos, os links sempre estão aqui abaixo, meus livros. Um deles é Como Você Perdoar e Superar Traumas Emocionais, um deles fala sobre o meu recomeço de vida de ministério depois dos 40 e pode te ajudar também a recomeçar a sua vida. Os links estão aqui abaixo. Porém, no entanto, as pessoas muitas vezes querem te ensinar uma liberdade que não existe. Eu vou te explicar. Esse versículo, o último, né, diz que aquele que é vencido se torna escravo daquele que o venceu. Né? Preste atenção. Muitas vezes, a pessoa não entende que não existe a liberdade total e completa. Eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, na primeira página ali de um livro, de uma pessoa que eu acompanhava, que eu tinha como modelo para minha vida, estava escrita uma frase, isso nunca mais saiu da minha cabeça, que todo mundo é escravo da sua realidade. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui num domingo à tarde, praticamente 3 da tarde, para poder te ajudar. Esse vídeo vai sair na segunda-feira para você, 1 da tarde. Eu sou escravo daquilo que eu me propus a fazer. Eu sou livre para também não fazer. Mas eu decidi, com a minha liberdade, ser escravo de Jesus, como o apóstolo Paulo falou que era. Ele falava da liberdade em Cristo, mas também falava que ele escolheu ser escravo de Jesus. A pergunta é, o que você escolhe fazer com a sua liberdade? Por que eu coloquei na capa algo em comum entre todos hoje em dia? Um celular e coloquei isso te controla? Porque é o que tem escravizado a maioria das pessoas e quem sabe é o seu caso. Já já vou dar dicas práticas de como vencer essa escravidão de redes sociais e usar até mesmo um celular como esse que eu estou gravando e que quem sabe você está vendo provavelmente aí o vídeo, para poder você se libertar do dia a dia, de você conseguir um meio simples, inteligente, de criar sua própria liberdade, mesmo no seu dia a dia. Vou te dar um exemplo simples. Leitura. A maioria de nós não gosta de ler, tá? Eu me propus a ler 12 livros nesse ano, que eu tô gravando esse vídeo. Como que eu faço? Se eu tô correndo, eu corro 1, 2 vezes por semana, no período de vida que eu tô gravando esse vídeo agora,
Eu posso estar com fone de ouvido, tenho um fone ali, e ouvir audiolivros. Ouvir enquanto eu cuido da minha saúde. Se eu estiver numa esteira também de uma academia, numa esteira em casa, eu estou ali caminhando, correndo e estou ouvindo um livro. Você pode fazer isso caminhando. Caminhando para onde quer que seja. Para o local onde você se reúne como igreja, na ida e na volta. Você pode ir caminhando para cuidar da saúde mesmo, ouvir um livro. Você pode, por exemplo, dentro do ônibus, se você gasta aí 1, 2 horas para ir para voltar do trabalho todo dia, ouvir ali audiolivros. Usar a sua liberdade para poder aproveitar melhor seu tempo. Eu costumo dizer que a moeda de maior valor que existe é o tempo. Se eu não usar com sabedoria hoje, amanhã pode ser tarde demais. Eu nunca me esqueço que, alguns anos atrás, um líder que eu tive na igreja, ele perguntou para minha esposa, numa conversa que estava tendo comigo e com ela, o seguinte: ô Wanda, daqui a 5 anos, onde você se vê? Como você se vê? Hoje eu entendo melhor essa pergunta que ele fez para ela. Se eu te fizer essa pergunta hoje, você que quer liberdade, você que quer aproveitar melhor o seu tempo e não sabe como que você se vê daqui a 5 anos? Como que você vê a sua vida daqui a 5 anos? Você saberia me responder? Então preste atenção. A única coisa que você tem de fato é o dia de hoje, é o tempo de hoje. Então gaste com sabedoria. E sobre isso, antes de dar mais dicas aqui, eu já dei uma para você usar seu tempo no dia a dia, para poder você ler, por exemplo, e adquirir conhecimento, e com conhecimento você também conquista liberdade. Eu quero que você acompanhe comigo, mas esse texto que vai aparecer na tela, eu narrando aqui, é rapidinho, 2 versículos também de um salmo, eu já volto com vocês. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Esse é o versículo 10 do Salmos 90. Agora o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Lembra que eu falei agora há pouco que a moeda de maior valor que existe é o nosso tempo? Isso está relacionado diretamente com a liberdade? O que o salmista fala? Que o ser humano vive 70, 80 anos, alguns alcançam 90, enfim. Mas que a nossa vida passa muito rápido aqui nesse plano terreno. Aqui nesse mundo físico que nós vivemos, que é só uma preparação para a eternidade, para quem crê na eternidade como eu, e creio que você também que vê esse vídeo. Aí ele conclui em outro versículo que fala o quê? Pedindo a Deus para ensinar a contar os nossos dias com sabedoria. Peça isso a Deus hoje nas suas orações, antes de dormir, ao levantar-se, para começar um novo dia, um novo tempo, para gerir a sua vida, administrar a sua vida naquele tempo, dentro do tempo. Peça isso para Deus, é simples, pedir, dá-se-vos-á. Senhor, meu Deus, meu Pai, me dá sabedoria para gastar melhor o meu tempo. Preste atenção. Algumas dicas práticas para você gastar melhor o seu tempo e ter liberdade. Veja bem, você pode, todas as vezes que tiver com o celular na mão, e a gente fica muito tempo hoje em dia, você usar para aquilo que faz sentido. Por exemplo, está a caminho do trabalho, confere a sua agenda. Daquilo que você agendou no dia anterior, eu faço esse exercício para você descansar o seu cérebro antes mesmo de dormir. Escreve numa agenda de papel, numa agenda no seu celular, e no caminho do trabalho de manhã você pode ir conferindo aquela agenda. Já pode até executando algum trabalho, você que usa o celular para trabalhar, quer seja no ônibus, quer seja num carro que você chamou por aplicativo para ir para o trabalho. Olha só, você está gerindo melhor a sua vida dentro do seu tempo. As pessoas falam assim, eu perco tempo, 1, 2 horas para ir para o trabalho, 1, 2 horas para voltar. O que você quer, eu uso bem. Quando eu não estou ouvindo um livro, eu estou mandando mensagens para clientes, eu estou resolvendo coisas pelo celular. Pessoal, isso aqui, que você está vendo esse vídeo, quem sabe você está me vendo pelo celular e eu estou gravando, é muito poderoso se a gente souber usar em nosso favor, mas também rouba o seu tempo. Aí você vai e tem sempre aquela desculpa, aquele pensamento que não tem tempo suficiente. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. O problema é o que você está fazendo com as suas 24 horas. Faz uma pergunta para si mesmo, para si mesma. E outra dica também. Eu estou usando o meu tempo com sabedoria? Eu estou gastando o meu tempo todo dia com aquilo que faz sentido? Eu acho que foi ontem, a minha esposa, eu cheguei em casa de uma corrida, né, eu estou gravando domingo à tarde, um dos dias que eu costumo correr é no final da tarde de sábado. Aí eu voltei da corrida, minha esposa estava aqui no nosso PC, no nosso computador, tentando baixar um aplicativo, né, para treinar digitação, que ela está em alguns cursos e um deles é sobre digitação. Aí eu fiquei bravo com ela, depois eu pedi desculpa, naturalmente, porque ela estava tentando ali, mas se não tomar cuidado pode vir junto um vírus no computador, né?
E eu ajudei ela depois e baixei ali o aplicativo que é para ela treinar, praticar a digitação. Porque ela estava com dificuldade no computador, no PC. Algo que fazia sentido. Então, eu estava ajudando ela a resolver algo para ela, quando não estivesse lá no curso, presencialmente, em casa, quando ela estivesse aqui com o notebook, ela usar o tempo dela para praticar. Faz sentido. Aliás, foi a pergunta que eu fiz para ela. Wanda, tá fazendo sentido o que você está fazendo aí? Isso para você agora é importante? Eu sempre faço esse exercício com ela. Na hora que eu terminar o vídeo aqui, nós vamos em direção à casa de oração. Tem culto hoje 18 horas. Lembra que eu estou gravando no domingo à tarde. Você vai ver esse vídeo na segunda. A gente está em busca de um novo imóvel, que o dono do imóvel onde nós estamos pediu. Nós vamos caminhar no bairro, olhar mais lugares, já estou fazendo isso há meses, para encontrar um novo imóvel antes da reunião das 18 horas, o que faz sentido. Quer dizer, a gente tem que usar o nosso tempo com aquilo que a gente precisa de fato. Então lembra disso. A moeda de maior valor que existe é o nosso tempo. Como que você tem usado o seu tempo? Tá bom? Pensa nisso. Então, não seja escravo ou escrava de redes sociais, do celular. Pelo contrário, use o celular em seu favor para administrar melhor o seu tempo. Ó, as dicas que eu dei aqui, você pode usar no seu celular para fazer uma agenda. Você pode usar o seu celular para, de alguma maneira, adiantar seu trabalho. Você pode usar o seu celular para estudar. Você pode usar o seu celular para poder comunicar com pessoas que você precisa comunicar, indo ou voltando do trabalho. Agora, o que a gente mais vê, eu, nesse momento que eu estou gravando aqui, pego um ônibus para ir para voltar para o trabalho. Estou sem carro ultimamente. O que eu mais vejo dentro de um ônibus é gente perdendo tempo com isso aqui, ó, sendo escravos disso aqui, ó, do celular de rede social, rolando ali o feed de Facebook, os reels ali do Instagram, e perdendo tempo, vendo só coisa que não tem nada a ver, nada com nada. E isso é perca de tempo. Então pensa nisso, tá? E a partir de hoje, se você mudar algumas coisas simples, mas importantes no seu dia a dia, eu tenho certeza que você vai ter tempo para tudo aquilo que faz sentido para nossas vidas, tá bom? Se você gostou do vídeo de hoje, eu quero te pedir que você faça uma coisa que Jesus falou. Quando ele enviou os discípulos para evangelizar, eu me lembrei disso aqui hoje, antes de gravar o vídeo. Ele mandou eles irem de 2 em 2. 2 em 2. Eu tenho certeza que você pode compartilhar esse vídeo com no mínimo 2 pessoas. No mínimo 2. É uma maneira de você evangelizar. É ou não é verdade? Você pode fazer isso em forma de gratidão, se o vídeo te agregou, te ajudou em alguma coisa? Faça isso. Em grupos que você participa, quem sabe você alcança até mais gente, né? Você pode compartilhar aí em grupo da igreja, grupo de trabalho, grupo de família, ou para pessoas diretamente, 2 que seja. Faz isso por gentileza em forma de gratidão. Posso contar com sua ajuda para alcançar mais pessoas? E faz uma coisa que eu chamo de CCC. Curta, que é dar o joinha. Comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo de hoje. Dá sugestões para os próximos vídeos. E compartilhe, que é o que eu já te pedi. Tá bom? Se você quer adquirir um de nossos livros, os links estão aqui abaixo. Quer nos ajudar de alguma forma, com Pix, com uma doação, também tem links aqui abaixo para a gente continuar esse trabalho. Tá certo? Que Deus abençoe os que creem. Até o próximo vídeo.